Imagina só, uma tarde de domingo, tudo tranquilo, o que começa como um simples concerto numa usina de etanol, de repente vira uma tragédia, uma explosão enorme, uma vida perdida. Hoje, a gente vai mergulhar no relatório oficial da Agência Nacional do Petróleo para entender a complexa cadeia de eventos que levou a esse desastre na usina de Ins. Tudo começa às 2h10 da tarde. Uma liberação de trabalho é emitida. Sabe, parece um procedimento super padrão para uma tarefa que era, em tese, simples, consertar um vazamento num cano de água. Mas poucos momentos depois, o impensável acontece. O tanque de fermentação que ficava logo abaixo do local do concerto, a Dorna Volante 1, explode. E o impacto foi tão violento que um soldador morreu na hora. Olha o estado que ficou. A imagem da devastação é impressionante. O teto de aço do tanque foi simplesmente arrancado, como se fosse uma folha de papel. É um lembrete muito duro do poder que foi liberado ali e, claro, do custo humano quando os sistemas de segurança falham. E essa é a grande pergunta, né? A pergunta que guiou toda a investigação. Como é que uma solda num cano de água, que parecia não ter nada a ver com o tanque lá embaixo, pôde causar uma explosão catastrófica? A resposta, como a gente vai ver, não é nada simples. Ela está escondida numa série de falhas que ninguém via. Bom, e aí quem entra em cena para desvendar esse mistério é a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. A equipe de peritos deles começa uma investigação super minuciosa, com um objetivo bem claro: trabalhar de trás para frente. Partir da explosão para encontrar não só uma, mas todas as causas que levaram a essa tragédia. E a metodologia que eles usaram é a chave aqui. Eles aplicaram uma técnica chamada análise da árvore de falhas. Pensa nisso como se fosse um mapa ao contrário. Eles começaram com o evento final, a explosão, e foram desenhando todos os caminhos possíveis que poderiam ter chegado até ali. Essa abordagem superlógica levou eles a duas teorias principais. Então, de cara, os investigadores tinham duas grandes possibilidades na mesa. A primeira, uma explosão puramente mecânica. Sabe, como se o tanque simplesmente não tivesse aguentado a pressão interna, estourado, igual um balão que a gente enche demais. A segunda, uma explosão de atmosfera inflamável, onde uma mistura de vapor de etanol e ar encontrou alguma fonte de ignição. A investigação precisava testar as duas hipóteses. Ok, então vamos por partes. A primeira teoria a ser testada foi justamente essa da falha estrutural, causada por um excesso de pressão. Será que foi isso mesmo? E aqui, os dados falam por si só. Os investigadores foram atrás dos registros de pressão dos equipamentos que eram conectados ao tanque. Olhando para esses gráficos, a gente vê que não teve nenhum pico de pressão, nada anormal antes da explosão. As operações estavam completamente estáveis. Isso já tornava a teoria da sobrepressão muito improvável. E como se não bastasse, tinha mais um dado crucial. Apenas um mês antes do acidente, o tanque tinha passado por uma inspeção super rigorosa. 88 pontos da estrutura foram medidos e nenhum defeito foi encontrado. Isso praticamente enterrou a possibilidade de uma fraqueza que já existia na estrutura. Bom, com tudo isso na mesa, não tinha mais dúvida. A teoria da explosão mecânica foi oficialmente descartada. E isso deixou só uma possibilidade no ar, o que mudou completamente o foco da investigação. Agora o cenário era outro. A investigação se concentrava numa explosão de vapores inflamáveis. Mas isso, claro, levantava uma nova pergunta que era fundamental. Se os vapores explodiram, o que causou a faísca? De onde veio a fonte de ignição? Para a gente entender o que aconteceu, é preciso lembrar daquela regrinha básica de qualquer explosão. São necessários 3 elementos: combustível, oxigênio e uma fonte de ignição. Os 2 primeiros já estava confirmado que existiam. O tanque tinha vapores de etanol, que era o combustível. E como o tanque não era inertizado, ou seja, preenchido com gás inerte para tirar o oxigênio dali, o ar também estava presente. Faltava só encontrar a faísca. Então os peritos começaram a eliminar os suspeitos um por um. Um raio? Não. Os dados do tempo mostravam um dia de céu limpo. Descartado. Autoignição, tipo o calor do ambiente ou da solda ter sido suficiente? Também não. As temperaturas não chegaram nem perto do que seria necessário. Descartado. E as fagulhas da própria soldagem? Será que elas poderiam ter entrado pelo respiro do tanque? Pouco provável, porque o jeito que o tanque explodiu indicava que a ignição começou dentro dele e não fora. Depois de eliminar todas as outras opções, a equipe da ANP chegou à conclusão mais provável, a que fazia mais sentido. A fonte de ignição veio do próprio trabalho que estava sendo feito ali, uma descarga elétrica do equipamento de solda. Mas olha, a faísca da solda foi só a gota d'água, o gatilho final. O desastre só foi possível porque uma série de falhas sistêmicas, um verdadeiro efeito dominó de problemas, já existiam há muito tempo, preparando o terreno para a catástrofe. Vamos analisar cada uma delas. A gente começa a puxar o fio da meada lá atrás, em 2005.
Quando o tanque foi projetado, o projeto dele permitia um enchimento por cima, um método que todo mundo da área sabe que gera eletricidade estática. E o pior, não havia nenhum mecanismo para diminuir esse risco. Uma falha de projeto, lá na origem. Agora, a segunda falha é inacreditável. Dá uma olhada nesse mapa aqui. Ele mostra as áreas de risco da usina. O tanque, idêntico ao lado desse, a Dorna Volante 2, estava corretamente marcado como Zona 0, que é a classificação de maior risco de explosão. Mas o tanque que explodiu, o número 1, simplesmente não tinha nenhuma classificação de risco. Essa omissão fez com que os protocolos de segurança ali fossem perigosamente relaxados. E isso nos leva à terceira falha, que é sobre a mentalidade de risco. A própria análise de perigo da empresa para esse tanque só previa um único cenário, um simples transbordamento. A possibilidade de uma explosão, que é o pior cenário possível, nunca foi considerada. Isso mostra uma falha gravíssima na percepção e no gerenciamento dos riscos reais. E por fim, a gente chega na falha de procedimento no dia do acidente. A permissão de trabalho para a solda era vaga. Não tinha instruções claras sobre como aterrar o equipamento de forma segura. Sem essa orientação, o soldador ficou por conta própria. Um relatório da CIPA até revelou que, momentos antes da explosão, ele mudou o ponto de aterramento do equipamento. Uma decisão que, sem a orientação correta, se provou fatal. Então, quando a gente junta todas essas peças, o quebra-cabeça se monta. E a imagem que aparece nos ensina muito sobre a real natureza dos acidentes industriais. A principal conclusão dessa análise é que não se tratou do erro de uma única pessoa. Foi uma falha sistêmica. Pensa bem, uma falha de projeto lá de 2005, um erro de classificação de área, uma análise de risco que não via o perigo real e um procedimento de trabalho falho. Cada uma dessas era para ser uma camada de segurança, mas todas elas se deterioraram com o tempo, silenciosamente, abrindo caminho para a tragédia. E isso nos deixa com uma reflexão bem inquietante, né? O desastre de Linz não foi causado por um único erro grotesco, mas por uma série de pequenas falhas invisíveis no sistema que, por fora, parecia funcionar. Quantas outras falhas como essas em projetos, em classificações, em procedimentos, existem nos sistemas que a gente usa e confia todos os dias, esperando em silêncio pelo gatilho certo para se transformar numa tragédia?